que este guia turístico francês chorou ao se despedir de um grupo de turistas brasileiros? Ele disse: eles me ensinaram a viver de novo. A resposta para essa pergunta não está nos monumentos de Paris, mas no coração de um homem que havia se esquecido de como sentir. Esta é a história de Alain, e de como o sol do Brasil aqueceu a cidade mais fria que ele conhecia, a sua própria alma. A manhã em Paris tinha sempre um toque de frieza, mas naquele dia, o ar parecia cortar a pele de Alain com uma indiferença gélida. O cinza do céu pesava sobre os telhados de Ardósia, um reflexo perfeito do mundo interior que ele habitava. Há 5 anos, ele era um guia turístico na cidade que amava, mas o amor havia se transformado em uma rotina exaustiva, um fardo silencioso que carregava todos os dias. O problema não eram os turistas, mas a ausência deles. Fisicamente eles estavam lá, dezenas deles, todos os dias. Mas suas almas, seus corações, pareciam ter ficado em casa. Eram como robôs programados para uma única função: fotografar, catalogar e seguir em frente. Na noite anterior, ele havia guiado um grupo de executivos do norte da Europa. Eram impecavelmente educados, vestidos em tons de cinza e bege que se misturavam à paisagem urbana. A polidez deles era uma arma fria, uma barreira invisível que o mantinha à distância. Qual a altura exata da torre? Perguntavam sem olhar nos seus olhos, as vozes tão neutras quanto o som de um aplicativo. Qual o valor estimado desta obra no mercado de arte? Questionavam diante da Vênus de Milo, não com admiração, mas com a curiosidade de um avaliador. Eles não viam Paris, eles processavam Paris. E Alain não era um guia, era um apêndice do Google, uma interface de áudio humana. Ele se sentia um fantasma em sua própria cidade. Enquanto recitava as histórias de amor, revolução e arte que faziam de Paris um lugar mágico, seus clientes apenas ajustavam o foco de suas câmeras, capturando imagens sem vida para postar em redes sociais igualmente desprovidas de calor. Paris para eles não era um lugar para se sentir, mas um checklist a ser completado. E Alain sentia sua cidade morrendo um pouco a cada clique, a cada olhar vazio, a cada obrigado, dito sem um pingo de emoção. Ele estava exausto dessa frieza, desse turismo industrial que transformava a paixão em produto. Naquela manhã, ao olhar para sua agenda no escritório, o coração de Alain afundou. Mais um grupo. Ele não se importou em ver a nacionalidade. Seria mais do mesmo. Mais rostos impassíveis, mais perguntas mecânicas, mais um dia em que ele teria que fabricar um sorriso para uma plateia de estátuas. Ele pegou seu crachá, repassou mentalmente o roteiro como um ator cansado de sua peça, e caminhou para o ponto de encontro. O ar frio da manhã parecia um presságio. Ele não sabia, no entanto, que aquele dia não seria sobre o frio de Paris, mas sobre a chegada de um sol que ele jamais imaginara. Quando Alain chegou à praça, viu um aglomerado de cores vibrantes que parecia desafiar o céu cinzento. Roupas coloridas, risadas que ecoavam com uma melodia desconhecida, e uma energia que parecia pulsar no ar. Era o grupo do Brasil. Por um instante, Alain sentiu um calafrio, uma apreensão. Se o silêncio dos outros grupos era opressor, talvez a energia daquele fosse caótica. Mas o que aconteceu em seguida desarmou completamente suas defesas. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso largo, que mais tarde ele conheceria como Dona Lúcia, caminhou em sua direção. Alain estendeu a mão, preparando-se para o aperto formal de sempre. Em vez disso, ela segurou sua mão com as duas dela, olhou diretamente em seus olhos e disse com uma voz que era pura ternura: "Bom dia, meu filho. Que bom te conhecer. Você parece cansado, dormiu bem?" E então, para o choque completo de Alain, ela o puxou para um abraço. Não um abraço formal, mas um abraço de avó, quente e apertado, que durou alguns segundos a mais do que qualquer protocolo profissional permitiria. Alain ficou paralisado. Em 5 anos de trabalho, nenhum turista jamais havia perguntado se ele havia dormido bem. Nenhum turista jamais o havia tocado com tanto carinho. Ele era uma função, um serviço. Mas para aquela mulher, ele era uma pessoa. Um homem mais jovem, com um nome de sonoridade diferente, aproximou-se e deu um tapa amigável em suas costas. "E aí, meu amigo?" "Alain, certo?" "Sou o Marcos."
preparado para mostrar essa cidade incrível pra gente? Ele não o chamou de guia. Ele o chamou de meu amigo. O choque inicial de Alan deu lugar a uma confusão que ele não conseguia processar. O grupo inteiro o cercou, não como clientes esperando por ordens, mas como uma família curiosa. Eles se apresentavam, apertavam sua mão, tocavam seu braço, sorriam. Os sorrisos não eram fabricados, nasciam nos olhos e se espalhavam pelo rosto. Eles perguntaram seu nome, de onde ele era em Paris, se ele gostava do que fazia. Eles o viam. Pela primeira vez em muito tempo, Alan sentiu-se visto. Vamos lá, pessoal. Nosso amigo Alan vai nos levar para o Louvre, gritou Marcos, e o grupo seguiu com uma alegria contagiante. Enquanto caminhava, Alan sentia algo estranho. Os músculos do seu rosto, acostumados a forçar um sorriso profissional, estavam relaxados. Um sorriso genuíno, ainda que tímido, brotava em seus lábios sem que ele percebesse. A frieza da manhã parisiense parecia ter se dissipado, substituída por um calor que emanava daquelas pessoas. Ele ainda não entendia o que estava acontecendo, mas uma parte dele, uma parte que ele pensava estar morta, começava a despertar. Aquele abraço, aquele meu amigo, haviam sido mais do que um cumprimento. Foram uma chave que começou a girar na fechadura de uma porta há muito tempo trancada em seu coração. Ao entrar no grande salão do Louvre, sob a pirâmide de vidro, Alan preparou-se para a rotina. Ele sabia como os grupos se comportavam ali. Os turistas eficientes ouviam a explicação, caminhavam até a Mona Lisa, tiravam a foto obrigatória, e seguiam para a próxima atração do museu. A arte era um troféu a ser capturado, não uma experiência a ser vivida. Mas com o grupo brasileiro, tudo foi diferente. Quando se aproximaram da estátua da Vênus de Milo, o silêncio que se fez não foi de indiferença, mas de reverência. Um casal jovem, Pedro e Sofia, de mãos dadas, olhava para a escultura com os olhos marejados. Imagine o amor que inspirou o artista a criar algo tão perfeito, mesmo sem os braços, sussurrou Sofia para Pedro, a voz embargada. Alan parou. Ninguém nunca havia comentado sobre o amor, apenas sobre a ausência dos braços e as teorias históricas. Ele continuou a guiá-los, mas percebeu que seu papel havia mudado. Ele não era mais um recitador de fatos. Suas palavras eram o ponto de partida para as emoções deles. Diante das grandiosas pinturas da coroação de Napoleão, Marcos, o homem expansivo, não comentou sobre a técnica do pintor, mas exclamou com a mão no peito: "Meu Deus do céu, que poder! Você se sente dentro da história." Eles não estavam apenas vendo a arte, eles a estavam sentindo na pele. O verdadeiro teste e a maior revelação veio na sala da Mona Lisa. A multidão habitual se acotovelava com os celulares erguidos, numa batalha por um ângulo limpo. Alan esperava que os brasileiros fizessem o mesmo. Mas eles esperaram pacientemente, encontraram um espaço e simplesmente olharam. Por um longo tempo, eles ficaram ali em silêncio. Mas não era o silêncio frio e analítico dos outros grupos. Era um silêncio carregado de emoção. Então, Alan notou Dona Lúcia. Ela estava um pouco afastada do grupo, com as mãos cruzadas sobre o peito, e lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ela não estava tirando fotos. Ela estava comungando com a obra. Alan se aproximou preocupado. Dona Lúcia, está tudo bem? Ela se virou para ele, com um sorriso triste e lindo. Está tudo mais do que bem, meu querido. É que... Ela parece tão viva. Com esse sorriso, parece que ela conhece todos os segredos do mundo, todas as nossas alegrias e tristezas. É como olhar para a alma de uma pessoa, não para uma pintura. Naquele instante, o mundo de Alan parou. A alma de uma pessoa. Ele guiava grupos até ali centenas de vezes. Ele havia falado sobre a técnica do sfumato de Da Vinci, sobre o roubo da pintura em 1911, sobre a madeira em que foi pintada. Ele havia explicado tudo sobre a Mona Lisa, mas nunca, em 5 anos, havia realmente visto a Mona Lisa. Para ele, ela havia se tornado um objeto, um ponto turístico.
Através dos olhos marejados de Dona Lúcia, ele a viu pela primeira vez, a melancolia, a sabedoria, a vida pulsando sob as camadas de tinta. A arte, que para ele se tornará um conjunto de dados, ressuscitou. Estava viva, respirando, sentindo. E foram aqueles brasileiros com sua emoção à flor da pele, que a trouxeram de volta à vida para ele. Ele olhou ao redor. Outros turistas passavam, tiravam suas fotos e iam embora. Mas o grupo brasileiro permanecia ali, absorvendo a experiência. Eles não estavam consumindo arte, estavam sendo transformados por ela. E Alan percebeu a terrível verdade sobre seu próprio trabalho. Ele estava guiando pessoas por um cemitério de obras-primas, mostrando as lápides, mas nunca as almas que ali habitavam. Os brasileiros não precisavam de um guia para apontar o óbvio. Eles precisavam de alguém para compartilhar a emoção. E ao fazer isso, eles não apenas viram a arte, eles curaram o guia. A hora do almoço chegou, um momento que Alan costumava detestar. Era parte do dia em que a solidão de seu trabalho se tornava mais palpável. A etiqueta era clara e rígida, o guia não se senta com o grupo. Ele era levado a uma pequena mesa separada, geralmente em um canto, onde comia apressadamente seu menu do guia, enquanto os turistas desfrutavam de sua refeição. Era uma fronteira invisível, mas poderosa, que reforçava seu status. Ele era um funcionário, não um companheiro de viagem. Ele já estava mentalmente se preparando para esse ritual de isolamento quando o grupo entrou no charmoso bistrô parisiense. Enquanto a recepcionista começava a conduzir Alan para sua mesa solitária, Marcos interveio com uma voz que não aceitava não como resposta. Opa, pode parar. Onde você vai, meu amigo? Ele perguntou, colocando um braço sobre os ombros de Alan. Você vai comer sozinho? De jeito nenhum. Puxa uma cadeira aqui para ele. Alan, senta com a gente. A recepcionista pareceu confusa, olhando para Alan em busca de confirmação. Alan sentiu o rosto corar. Não, eu. As regras. Ele começou a gaguejar. Dona Lúcia o interrompeu com um gesto de mão. Que regras, que nada. Regra é gente que gosta de gente ficar junto. Sente-se aqui, ao meu lado. Ela mesma puxou a cadeira para ele. O resto do grupo concordou com entusiasmo. Isso mesmo. O Alan é da família agora. Hesitante, sentindo que estava quebrando um protocolo sagrado, Alan sentou-se. A mesa era uma explosão de vida. Diferente das refeições silenciosas e tensas dos outros grupos, onde o tilintar dos talheres era o som mais alto, a mesa dos brasileiros era uma sinfonia de risadas, conversas sobrepostas e exclamações de prazer. Eles não pediram pratos individuais. Eles pediram várias coisas e insistiram em dividir tudo. Alan, experimenta isso aqui. É escargot, né? Coisa chique, disse Pedro, empurrando um prato em sua direção. Você tem que provar um pouco da minha sopa de cebola, está divina, insistiu Sofia. Antes que ele pudesse responder, um pedaço de pão com patê foi colocado em seu prato. Eles não o trataram como um convidado de honra, eles o trataram como um deles, como um sobrinho querido em um almoço de domingo. A barreira entre guia e cliente não foi apenas quebrada, foi pulverizada pela alegria e pela generosidade. Enquanto Alan mastigava um pedaço de queijo que lhe foi oferecido, o barulho feliz da mesa, o cheiro da comida compartilhada, a visão dos rostos sorridentes. Tudo aquilo acionou uma memória há muito adormecida. De repente, ele não estava mais em um bistrô em Paris. Ele estava na cozinha de sua avó, sua grand-mère, na zona rural da Provença, quando era apenas um menino. A cozinha estava cheia de tios, primos, risadas e o som de panelas. Sua avó, uma mulher de mãos enrugadas e coração imenso, estava mexendo um grande caldeirão. Ele se lembrava de ter perguntado a ela por que ela cozinhava tanto, porque a casa estava sempre tão cheia e barulhenta. Sua avó parou, limpou as mãos no avental, agachou-se para olhá-lo nos olhos e disse com uma voz suave que ele nunca esqueceu: Alan, meu pequeno. Ouça. A vida pode ser fria e silenciosa lá fora. Mas aqui dentro nós temos calor. O barulho, a comida na mesa, as pessoas juntas. Isso se chama calor humano.
E nunca se esqueça, meu filho, a vida só tem significado quando tem calor humano. O resto é apenas existir. Uma onda de emoção atingiu Alan com a força de uma maré. Ele finalmente entendeu. Aquele sentimento de vazio, a frieza de Paris, a exaustão com seu trabalho. Não era sobre os turistas ou a cidade. Era sobre a ausência de calor humano. Ele vivia em um mundo de polidez estéril, de interações programadas, de solidão disfarçada de profissionalismo. Paris havia se tornado fria porque ele havia se esquecido do que sua avó lhe ensinara. E ali, naquela mesa barulhenta e caótica com aqueles estranhos do outro lado do mundo que o tratavam como família, ele sentiu aquele calor novamente. Era o mesmo calor da cozinha de sua avó. Os brasileiros, com seu jeito expansivo e afetuoso, não haviam apenas quebrado uma regra do turismo. Eles haviam trazido para ele o verdadeiro significado da vida, a lição mais importante que ele havia esquecido. Com os olhos brilhando, Alan ergueu sua taça. A vocês, disse ele, a voz um pouco trêmula. A família. Eles brindaram com um grito de alegria, sem entender a profundidade do que aquelas palavras significavam para o guia francês que, pela primeira vez em anos, se sentia em casa. O último dia chegou rápido demais, como o final de um sonho bom do qual não se quer acordar. O ar de Paris parecia diferente para Alan. O céu ainda era cinzento, mas ele agora via as cores vibrantes nas vitrines das lojas, ouvia a melodia nas conversas dos cafés, sentia a vida pulsando sob o asfalto. Não era a cidade que havia mudado, era ele. O grupo brasileiro havia lhe emprestado seus olhos, e ele agora via o mundo com mais cor, mais som, mais alma. A despedida foi marcada para o final da tarde, em frente ao hotel. Havia uma melancolia no ar, uma saudade antecipada que pairava sobre todos. Durante o último passeio, eles não falaram muito sobre os monumentos. Falaram sobre a vida, sobre sonhos, sobre o Brasil. Convidaram Alan para visitar o Rio de Janeiro, Salvador, a Amazônia. Você tem uma casa em cada canto do Brasil agora, meu amigo. Não se esqueça disso, disse Marcos com uma seriedade incomum em sua voz. Quando o ônibus que os levaria ao aeroporto chegou, o momento final se tornou inevitável. Não houve apertos de mão formais. Houve uma fila de abraços. Cada um deles o abraçou, alguns com tapinhas nas costas, outros com um aperto demorado. Eles lhe entregaram pequenos presentes, um chaveiro, uma fita do Senhor do Bonfim, um pacote de café brasileiro. Eram coisas simples, mas carregadas de um afeto que o dinheiro não podia comprar. Pedro e Sofia o abraçaram juntos. Obrigado por nos mostrar a alma de Paris, Alan, disse Sofia. Alan sorriu. Não. Foram vocês que me mostraram a alma de Paris. Por último, veio Dona Lúcia. Ela segurou seu rosto entre as mãos, como sua avó costumava fazer, e olhou fundo em seus olhos. Meu filho, não deixe esse calor que você sentiu ir embora. Alimente essa chama. O mundo já é frio demais para vivermos atrás de muros. E então ela lhe deu o último abraço, um abraço que parecia conter toda a sabedoria e todo o carinho do mundo. E foi naquele momento que a represa dentro de Alan se rompeu. As lágrimas que ele segurava há dias, talvez há anos, começaram a rolar por seu rosto. Ele não chorava de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora. Chorava pela beleza daquele encontro, pela redescoberta de si mesmo, pela dor de uma despedida que parecia a partida de uma família que ele mal conhecia, mas que já amava profundamente. O grupo entrou no ônibus. Pelas janelas, eles acenavam, com sorrisos que misturavam alegria e tristeza. Enquanto o ônibus se afastava, desaparecendo no trânsito parisiense, Alan ficou parado na calçada, as lágrimas ainda escorrendo, o pequeno pacote de café brasileiro apertado em sua mão. Um colega guia que observava a cena de longe aproximou-se. Alan? O que houve? Algum problema com o grupo? Alan secou o rosto com as costas da mão e olhou para o colega com um sorriso trêmulo, um sorriso que era o mais verdadeiro que ele já havia dado. Não, respondeu ele, a voz ainda embargada. Nenhum problema. Eles apenas me ensinaram a viver de novo.
Ele percebeu que a polidez fria da Europa, o silêncio respeitoso, podiam ser, às vezes, uma prisão. A alegria exuberante, o toque fácil, a emoção sem filtros dos brasileiros não eram uma falta de modos, eram uma celebração da vida. Era liberdade. Naquele dia, Alan não se despediu apenas de um grupo de turistas. Ele se despediu do homem cinzento que havia se tornado e deu as boas-vindas a uma nova versão de si mesmo, uma que entendia que a vida, afinal, só tem significado com calor humano. E ele sabia com uma certeza que aquecia sua alma, que estava irremediavelmente viciado naquele sol que vinha do Brasil. Paris nunca mais seria